Olá! Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar do nosso fantástico e espetacular Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, antes de mais nada, vamos começar a entender então como é que se produzem as informações e estatísticas do nosso glorioso IBGE. Como é que isso funciona? As informações estatísticas, elas estão divididas em três áreas principais. A gente tem as estatísticas sociais, demográficas e econômicas. E aí? Na realidade, as estatísticas sociais e demográficas, elas são praticamente unidas. Nós podemos chamar, sem grandes problemas, de estatísticas sociodemográficas. Ou seja, que levam em consideração informações sociais e informações demográficas, mais uma vez recuperando aí conhecimento lá da época do ensino médio. O que é demografia? Demografia não tem nada a ver com tinhoso, com rabudo ou coisa parecida. Demografia tem a ver com a população. Demo, povo, isso aí. Então, demografia é basicamente a parte que estuda a população, o estudo populacional. Então, as estatísticas sociais e demográficas caminham de mãos dadas inseparavelmente num romance de longa duração. É isso aí. Por outro lado, nós também temos as estatísticas econômicas, que são importantíssimas e estão relacionadas diretamente aos processos de produção. Tem a ver com trabalho, tem a ver com matéria-prima, tem a ver com indústria, tem a ver com agricultura, tem a ver com os processos produtivos. Isso aí. Agora, que tipo de estatística o IBGE produz? Qualquer estatística? Porque se você parar na praça de alimentação do shopping center e começar a contar as pessoas que estão tomando refrigerante e as pessoas que estão tomando suco, você pode produzir uma estatística. Não, tantos por cento da população bebe suco, enfim. Mas isso não é uma estatística oficial. Então, o que é que difere uma estatística qualquer de uma estatística oficial? Vamos dar uma olhada. E aí? Em todas as áreas são utilizados os princípios fundamentais das estatísticas oficiais. É uma espécie aí de regra internacional. Estas, por sua vez, são padronizadas e regidas por leis e regulamentos próprios. Nesse sistema padronizado são pré-determinados conceitos, definições, unidades estatísticas, classificações, nomenclatura e códigos. Neste momento eu pergunto, querido amigo, querida amiga, qual é a necessidade de padronização de informações estatísticas? Por que se deve padronizar a produção de informações estatísticas? Porque tudo isso depende de algo chamado estatística oficial. A grande questão aí tem a ver com a necessidade de comparação. Como assim comparação? Ora, raios! Todas as vezes em que você ouve falar do ranking dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. A Suécia, a Noruega, a Finlândia, e fica lá todo mundo, como deve ser maravilhoso viver nesses lugares. Ok, mas como é que você define que a Noruega é mais legal do que o Canadá? Ou do que a Finlândia é mais legal do que o Japão? Teoricamente, estão todos no clube seleto dos países plenamente desenvolvidos. Então, como diferenciar um do outro? Como efetivamente avaliar isso tudo? Exatamente a partir da produção das estatísticas oficiais, ou seja, mortalidade infantil. Mortalidade infantil é mortalidade infantil em qualquer lugar do mundo. Obviamente que em alguns lugares morrem muitas crianças, em outros lugares morrem poucas crianças. Agora, toda a metodologia para definir o que é
a mortalidade infantil é exatamente a mesma para o mundo inteiro. Então, há necessidade de parâmetros internacionais para definir como são produzidas as estatísticas oficiais, vem exatamente da atuação de organismos multilaterais, como, por exemplo, a gloriosa Organização das Nações Unidas, como, por exemplo, as suas agências. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Unicef tratando da realidade das crianças e avaliando acesso à escola, e permanência, e escolaridade, e por aí vai, os parâmetros para se produzir essas informações são os mesmos para o mundo inteiro. Exatamente por isso, existe algo então chamado estatística oficial. Não é a estatística do pessoal lá sentado na praça de alimentação do shopping, não é a estatística do sujeito sentado numa floresta contando quando os macacos passaram para um lado ou passaram para o outro. Não é isso. É um processo definido, conhecido, onde regras claramente pré-estabelecidas são definidas antes da produção dos estudos. E aí, né? São determinados então, olha aí que barato, né? Conceitos, definições, unidades, classificações, nomenclaturas e códigos. Tudo isso permite a comparação entre os dados produzidos. Essa é a grande questão. A necessidade da padronização vem exatamente disso. Da gente avaliar a qualidade de vida, obviamente que só de você chegar num lugar você já consegue dizer. Agora, como avaliar dentre os que têm a qualidade boa, quem é o melhor? Como avaliar dentre os que têm uma qualidade de vida ruim, quem é o pior? Como ranquear as nações? Por que é necessário ranquear as nações? De acordo com as estatísticas oficiais, exatamente para permitir a resolução desses problemas nos locais considerados em processo de desenvolvimento. Exatamente nos locais onde isso é necessário, é que são mais urgentes a produção de estatísticas oficiais sobre a qualidade de vida. Esse sistema padronizado de produção de informações é utilizado no Brasil para retratar as condições econômicas, sociais e ambientais. Mais uma vez, fundamental entender isso tudo, né? O órgão ambiental por excelência está relacionado ao Ministério do Meio Ambiente, mas o IBGE, na sua divisão de estatística, geociência e na sua área de atuação, também dá uma importantíssima contribuição nesta área. Fornecer subsídios para o planejamento, execução e acompanhamento de políticas públicas. Ora, como saber se uma política pública relativa a incentivo de emprego formal está funcionando ou não? Ora, só existe uma maneira eficiente de se fazer isso: produzindo estatísticas oficiais padronizadas com metodologia conhecida e por aí vai. Né? Então, claramente, existe uma questão aí. Que questão é essa? Né? Isso só dá certo quando você consegue avaliar. Então, num determinado momento, né, o acompanhamento desses dados é fundamental para saber se as políticas públicas estão funcionando, não estão funcionando, ou não existem e são necessárias, ou se existem e já não são mais necessárias. Proporcionar suporte técnico para a tomada de decisões, diretamente relacionado ao item anterior, mas também relacionado aos setores produtivos. Imaginem que você precisa, num determinado momento, gerir um plano de expansão de uma grande rede varejista. Onde nós iremos colocar nossa próxima loja? Ora, o IBGE produz os dados sobre renda, sobre quantidade de população e determinadas outras informações econômicas que são vitais para tomar esse tipo de decisão. Então, claramente, né, é importante que tenhamos essa visão de que o IBGE não está apenas, única e exclusivamente relacionado ao governo.
apenas, único e exclusivamente relacionado ao Estado. O IBGE também possui um importante papel na produção de informações para toda a sociedade. E esta toda a sociedade inclui também o setor privado, inclui também os cidadãos. Isso é uma outra questão fundamental, porque também é necessário para consolidar o exercício da cidadania. Qual é a questão aqui? O indivíduo que mora, reside num local que não disponibiliza a coleta de esgoto, não disponibiliza o abastecimento adequado de água, ele não está no estado pleno de sua cidadania. A ausência desses equipamentos de infraestrutura básicos comprometem a sua qualidade de vida. Agora, o indivíduo, como é que ele vai saber se ele está nessa situação ou não? Então, o IBGE, ao produzir as informações estatísticas, também contribui decisivamente para que a própria população possa se organizar coletivamente e exigir, expressar suas demandas para com o seu governo. Para se alcançar um resultado confiável, são seguidos princípios fundamentais. 1. Relevância, imparcialidade e igualdade de acesso. Recentemente, nós tivemos aí informações relativas, a governos, não é o caso do brasileiro, que manipulavam índices de inflação. Isso é importantíssimo, porque quando um governo é acusado formalmente pela imprensa nacional de manipular dados relativos aos seus indicadores econômicos, isso atrapalha a estabilidade econômica desta nação. Felizmente, o Brasil já passou por grandes altos e baixos de crise de vários tipos diferentes, mas isto nunca, ou oficialmente, nunca ocorreu por aqui. No entanto, quando isso acontece, ou seja, quando órgãos relativos a produzir essas informações são pressionados por seu governo, o que acontece? As pessoas têm a noção de que, peraí, a inflação real é maior do que a divulgada. Os investidores estrangeiros, os investidores nacionais também terão essa percepção. Um pequeno investidor privado, a iniciativa individual, tudo isso fica comprometido num quadro onde você não sabe exatamente como anda a economia de um local. Então é fundamental que essas informações respeitem parâmetros internacionais. Padrões profissionais e ética, fundamental. Responsabilidade e transparência. Prevenção do mau uso dos dados, isso é uma outra questão fundamental. Nós sabemos que no Brasil não faltam criminosos de diferentes tipos, estelionatários de diversas formas, golpes cada vez mais sofisticados. Infelizmente, ainda há aqueles que abusam de sua ignorância, se recusando a prestar as informações corretas ao profissional do IBGE, imaginando um possível mau uso dessas informações, imaginando, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha vida toda para esse indivíduo que chega aqui na minha casa, faz uma pá de pergunta, pergunta isso, pergunta aquilo, é quase invasivo. Não vou fazer isso não. É fundamental entendermos que o mau uso dos dados é absolutamente, não impossível, mas absolutamente improvável, porque existem mecanismos que garantem a confidencialidade, ou seja, garantem que esses dados sejam confidenciais, garantem que essas informações jamais serão utilizadas para efeito de prova, para efeito de constatação, para efeito de peça jurídica ou qualquer outra coisa. Essas informações servem apenas, única e exclusivamente para a produção das estatísticas oficiais. Elas não vão ser utilizadas
pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, ou seja lá o que for. As informações relativas à intimidade do indivíduo são uma das maiores preocupações do glorioso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas informações são resguardadas. Eficiência, confidencialidade, legislação, coordenação nacional. Já comentamos isso aqui antes. A necessidade de uma capilaridade, a necessidade de estar presente em diferentes áreas. Uso de padrões internacionais e cooperação internacional. Olha aí que barato. Então estamos entendendo que as estatísticas não são produzidas na orelhada, elas são produzidas seguindo parâmetros, elas são produzidas seguindo, critérios muito bem definidos. Para a produção de estatísticas no Brasil, são consideradas as estatísticas sociodemográficas, as estatísticas econômicas, as estatísticas agropecuárias, as estatísticas de preço, sínteses econômicas, sociais e estudos diversos. Como é que fica então? A gente tem aqui uma infraestrutura estatística. De um lado, as estatísticas do tipo econômicas, o censo agropecuário, o cadastro de empresas, a pesquisa de empresas, estabelecimentos e produtos. Por outro lado, nós temos o censo demográfico, as contagens populacionais, pesquisas domiciliares, anuais, mensais e especiais. E aqui embaixo nós temos registros administrativos, sínteses sociais e sistema de contas nacionais. Então, basicamente, aqui nós temos a questão social e demográfica, e nesta outra coluna da nossa espetacular tabelinha nós temos as questões econômicas. Aqui a infraestrutura estatística e aqui os registros administrativos. O que isso significa então, ora raios? Isso daqui significa que esta parte aqui ela é analisada a partir de dados não produzidos pelo IBGE. Aqui em cima são dados coletados pelo próprio IBGE. Olha só que barato, existe uma diferença aí, não é tudo a mesma coisa. Sobre as estatísticas sociodemográficas, nós temos aí o censo demográfico e a contagem da população. As pesquisas domiciliares por amostragem, que são multitemáticas, e estruturais. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a famosa PNAD, Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, ou POF, e Economia Informal Urbana, ESINF. Conjuntural, pesquisas mensal de emprego, PME, e pesquisas baseadas em registros administrativos e estabelecimentos. Censo demográfico e contagem da população. O censo. O censo. Trate o recenseador com carinho. O recenseador vai até a sua casa em missão oficial do Estado. O pessoal aí que já trabalhou com censo relata que em alguns bairros, em algumas situações, é extremamente difícil ser recebido. As pessoas desconfiam, as pessoas temem. Será que é golpe? Será que é trambique? Quem é esse cara batendo? Mas todo funcionário do IBGE está devidamente identificado. Porta o seu crachá, tem lá a sua maquininha de identificação, onde ele inclui os dados, ou seja, tem todo um trâmite aí que comprova que aquele indivíduo está trabalhando a serviço do Estado brasileiro, produzindo informações estatísticas fundamentais para toda a sociedade. Então, trate bem o recenseador. E o censo, afinal de contas? Ele é o quê? Principalmente utilizado para avaliar as condições de vida da população. O censo e a contagem se alternam a cada 5 anos para produzir informações atualizadas, oficiais e confiáveis, sobre o crescimento, distribuição geográfica e evolução das características da população. Suas informações são utilizadas também na definição de cotas do Fundo de Participação de Estados e Municípios, o FPE e o FPM, e na quantidade de representantes das câmaras legislativas.
Qual a relação que existe entre o censo e o Fundo de Participação de Estados e Municípios? Ó céus! Este é um dinheiro, um recurso, que a União, o governo federal, repassa aos estados, repassa aos municípios. E quais são os critérios para definir quem recebe mais, quem recebe menos? Um deles, e dos mais importantes, é exatamente o total da população. Existem outras questões que também estão relativas à população. Na legislação eleitoral nós temos várias, como por exemplo, a quantidade de deputados, a quantidade de vereadores de uma Câmara, a quantidade de deputados estaduais de uma Câmara Legislativa Estadual. Isso também é definido a partir da quantidade de pessoas que existem no lugar. Então, isso também tem implicações na própria organização do Estado. Temos aqui no finalzinho, olha aí, uma das inúmeras notícias sobre o censo. Toda vez que sai o censo, nós teremos uma enorme quantidade de notícias sobre ele, afinal de contas, né? Não acontecem todos os dias tantas as coisas tão legais assim para rechear os telejornais. Então, nesse sentido, utilizar as informações do IBGE não é meramente uma questão de encher linguiça, pelo contrário, né? É uma questão também de avaliar e notificar a população sobre suas condições de vida. Olha aí, IBGE atualiza dados do censo e diz que o Brasil tem 190.755.799 habitantes. Dados preliminares divulgados ainda em 2010 apontavam 190.732.694. A população cresceu quase 20 vezes em 140 anos, segundo o IBGE. Notícia do portal Globo G1, atualizado em 2011. O que nós temos aqui, né? O tempo todo, sabe aquelas reportagens inúmeras que você vê o tempo todo? O brasileiro está gastando mais, o brasileiro está viajando mais, o brasileiro está comprando mais carros, o brasileiro está ficando mais velho. Como é que se chega até essa informação? É o repórter que sai na rua, né, de microfone na mão, perguntando: o brasileiro está ficando mais novo, o brasileiro está ficando mais velho, o brasileiro isso? Não, claro que não. A produção dessas informações é responsabilidade do nosso glorioso IBGE. Então, é fundamental entendermos aqui, né, que a disseminação faz parte do processo, as estatísticas sociodemográficas são fundamentais para entendermos a qualidade de vida da população brasileira. O censo é um dos processos fundamentais. O censo não é meramente uma questão de contagem populacional. O censo também possui uma relação muito profunda com as estatísticas oficiais relativas a várias outras questões importantes. Agora, é óbvio que fazer algo deste tamanho, desta envergadura, requer anos de planejamento. E uma vez produzidos e coletados esses dados, teremos aí ainda mais alguns anos de tratamento e validação e disseminação desses dados. O IBGE também realiza pesquisas domiciliares por amostragem, e elas são multitemáticas. Esse tipo de pesquisa pode ser utilizada para verificação de temas específicos que podem variar de acordo com demandas momentâneas. São divididas em estruturais, em geral anuais, e representam a imagem mais ampla e menos imediata sobre as questões abordadas. E as conjunturais, que costumam ser mensais, também podendo ser eventualmente trimestrais, e produzem dados mais imediatos, que refletem a conjuntura do momento em que foram produzidos. Então existe uma questão aí, né? Quando uma pesquisa multitemática ela ocorre uma vez por ano, ela vai te dar uma visão da estrutura, uma visão, né, é como uma fotografia, né? Ela vai te informar como que estava aquela questão naquele momento. Um ano depois, você vai lá compilar os novos dados e ver o que mudou, se não mudou. Agora,
As pesquisas de conjuntura, elas são periódicas, elas têm uma periodicidade mais curta, que pode ser mensal, trimestral, entre outras possibilidades, mas a principal função aí é o quê? Uma análise contínua, que é capaz de definir o quê? Olha aí que barato, o que nós temos então? Né? Nós temos aqui a conjuntura, ou seja, o momento em que foram produzidas. Então é como se fosse um vídeo, onde você acompanha a evolução das questões, a evolução dos dados, onde é possível, né, avaliar os processos de mudança a um prazo mais reduzido. Pesquisa nacional por amostra de domicílios. Olha aí que barato. Multitemática abrange temas socioeconômicos e demográficos e produz uma imagem bem complexa das características da população. Temas específicos podem ser abordados e a unidade básica de coleta é o domicílio. O tempo todo temos diferentes notícias relativas à pesquisa nacional por amostragem de domicílio. A PNAD, né, podemos chamá-la assim, é uma forma de se pesquisar, né, em domicílio informações das mais variadas possíveis. Nesse sentido, nós temos aqui uma rápida informação, né, de uma reportagem recente aí sobre a PNAD. Olha aí. PNAD 2013 vai trazer dados sobre acesso à TV digital e à internet por dispositivos móveis. Matéria da agência EBC em 29/10/2013. Né? A Empresa Brasileira de Comunicação. Qual é a necessidade de se incluir? Vejamos como é que funciona esse negócio. Olha só que barato. Quando a gente simplesmente olha e fala, pesquisa nacional, amostragem de domicílio, puxa, que chato. E aí, para que serve? Olha só que barato. Olha só como é que o negócio é legal. Vão incluir dados sobre TV digital e internet por dispositivos móveis. E aí? No Brasil, está em processo de modificação, em transição, a TV, o sinal de TV analógico para o sinal de TV digital. Nada melhor do que uma pesquisa do IBGE para avaliar, né, obviamente que proporcionalmente, mas enfim, as formas, os hábitos relativos ao consumo de TVs no Brasil, a forma como essas televisões estão sendo trocadas de analógica para digital, se as pessoas vão trocar suas televisões, se as pessoas irão comprar receptores digitais e conectá-los às suas TVs analógicas, enfim, isso é uma questão muito importante. O Ministério da Comunicação já tem essa demanda há bastante tempo, né? Lembrando que ano que vem nós teremos uma Copa do Mundo e até 2016 nós teremos os Jogos Olímpicos, realizados também aqui no Brasil. Então, saber como a televisão vai mudar de analógica para digital é fundamental para o Brasil, para o Estado brasileiro, para o governo, para o Ministério das Comunicações, entre outras possibilidades. Né? Por outro lado, a questão da internet e os dispositivos móveis também é fundamental. Afinal de contas, o uso de dispositivos móveis, os famosos smartphones, né, para o acesso à internet vem se tornando um hábito cada vez mais comum. As redes são capazes de dar conta disso? Se nós formos analisar, há não muito tempo atrás, nós tivemos aí várias operadoras de celulares tendo graves problemas relativos à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, multa para lá, multa para cá, celular que não faz chamada e por aí vai. A forma como as pessoas estão utilizando dados eletrônicos, internet, redes sociais e por aí vai, em seus dispositivos móveis, né? Aquela praga onde as pessoas não param de passar o dedinho o tempo todo, também é fundamental para a infraestrutura das telecomunicações brasileiras, nacionais. Logo, perguntar sobre isso numa pesquisa ampla e multitemática como a PNAD 2013 vai trazer respostas muito
precisas e eficientes sobre essas perguntas. Então isso é só um pequeno exemplo de como essas pesquisas são utilizadas, de como essas pesquisas possuem relações fundamentais. Então não é só uma questão de ganha quanto, tem quanta geladeira, tem quanto fogão. Né? Nesse caso, o dado sobre o uso da internet nos dispositivos móveis, o uso da TV digital, isso não é uma mera questão de consumo, isso também tem implicações na rede de infraestrutura de telecomunicações. Isso representa importantes demandas de informação por parte do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações, entre outros órgãos importantes.